Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 23 de novembro de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henrique, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do sexto ano do ensino fundamental dos anos finais e os alunos de maneira presentes, que estão hoje aqui. Vieram todos, né? É o Elias, a Nicole Ferraz, a Ana Alice, a Natália, o Matheus, a Nicole, a Daiane, a Gabi, a Ana Cláudia, a Vivi, a Maísa e a Valentina. Não é Vivi não, Viviane, né? Vai que ela não gosta que chama de Vivi. A Viviane e todo mundo então veio hoje, ninguém faltou, porém mesmo assim a aula é gravada, postada no canal do youtube.com/ricardohenk. Caso alguém ainda fique com dúvida, possa rever essa aula. O material que nós estamos estudando é Aprender Sempre, volume 2, referente ao terceiro bimestre. Estamos na sequência de atividades 4, parte 3. O material é enviado aos meus alunos de maneira impressa, através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início então, a habilidade é a mesma da aula anterior, são duas habilidades do sexto ano, a EF 06MA19 e a EF 06MA20. Professor, tu colocar algum pra mim? Objetos de conhecimento. Alguém quer ler? Eu? Quer ler? Olha lá. Sorteio. Ali no objeto de conhecimento? Isso, ali embaixo só. Vai, por cento sorteia, senhor? Não, hoje vamos rapidinho, vai. Polígonos, classificações quanto ao número de vértices, as medidas de lados e ângulos e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados. Muito bem, obrigado, Natália. Depois quem vai ler? Vamos ver amanhã quem que vai ler. Continuando então, qual é a página mesmo que nós paramos? Página 160, né? Página 160, sequência de atividades 4, parte 3, ela é formada pelas aulas 5 e 6. Quadriláteros, classificação quanto a medida de seus lados e quanto a medida de seus ângulos internos. As duas, comadre, por favor, vamos prestar atenção. Objetivos das aulas: determinar a medida dos lados e ângulos de um quadrilátero, classificar quadriláteros pelas medidas de seus lados e classificar quadriláteros pelas medidas de seus ângulos. Na aula de ontem, nós vimos o triângulo pelos lados e pelos ângulos, né? Tinha o triângulo escaleno, que tem 3 lados diferentes, triângulo equilátero, todos os lados iguais, triângulo isósceles, 2 lados iguais, e aí pelo nome dos ângulos tinha triângulo acutângulo, todos os ângulos agudos, triângulo obtusângulo, que tem um ângulo obtuso, e triângulo retângulo, que tem um ângulo reto, né? Agora nós vamos fazer algo parecido, só que ao invés de triângulos, quadriláteros. Ferraz, o que quer dizer um quadrilátero? Isso, muito bem. Está atenta. Página 160. Atividade 1. Engoliu seco lá até. Quase. Água, engoliu seco a água aí. Beba água para não se engasgar de novo. Observe os polígonos representados a seguir e responda. Quantos polígonos tem aí? Preciso contar? 12. Tem 12, já está marcado, né? 12 polígonos. Responda na outra página. Pergunta A. Oi? É mesmo, bem lembrado. Quais polígonos são quadriláteros? A Gabi vai começar respondendo. O 2. Calma, eu vou fazer um por vez, tá? Um é quadrilátero, Gabi? Não. E o 2? É. Então eu vou fazer um círculo onde é. Cadê minha caneta? O 3 é quadrilátero? Não. Por que não? Porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. O 4 é quadrilátero? É.
É. Ah, mas ele não é quadrado. Mas quem falou que quadrilátero tem que ser quadrado? Ele tem que ter 4 lados. 1, 2, 3, 4. Então o 4 é quadrilátero. E o 5? Sim. Sim, ó. 1, 2, 3, 4. E o 6? Não, tem 5 lados, né? 2, 3, 4, 5. E o 7? Sim. Sim. O 8? Sim. Sim. O 9? Sim. Sim. O 10? Sim. Sim. O 11? Sim. Sim. O 12? Não. Fiquei na dúvida do 12. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Não é mesmo? Então, sabemos que os quadriláteros são o 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11. Escolhe a próxima, Gabi, que vai responder. Natália. Quais desses quadriláteros possuem 2 pares de lados paralelos? O 2 e o 7. Calma aí. Vou apagar tudo aqui. O 2 tem 2 pares paralelos? Calma aí. Esse e esse é um par. Esse e esse é outro par. Então 2 sim. Só deixa eu ver. O que é, Matheus? A dúvida? Vai. Quem mais quer paralelo, Natália? 7. O 7. Ah, o 4 não é, né? O 5 tem um par só esse e esse. E o 7, vamos ver. Esse é paralelo com esse, um par. Esse é paralelo com esse, 2 pares. Tá certinho, o 7 também é. Qual outro? 10. O 10. Esse é paralelo com esse. Esse é paralelo com esse, sim. É só esses 3 então? Aparentemente sim. 2, 7 e 10. Muito bem, Natália. Quem vai ser o próximo, Natália? Elias. Elias, quais desses quadriláteros possuem apenas um par de lados paralelos? O 2 tem 2 pares. O 2, ó. O 2 tem um par, 2 pares. Qual que tem 2 pares? Um par só. Você não fez a lição de casa? Fez. Ah, então daí não sabe qual. Mas veja aí no que se copiou para ver se. 2 e? Vamos ver se. Então de quem se copiou fez errado. Meu? Ó. Quem sabe me dizer quais são? 5 e 8. Ó, os 5 tem aqui, ó. Um parzinho de lado paralelo. O 8 aqui, ó. O 8 tem um par. Então é só o 5 e o 8 que tem um par de lados paralelos. Os outros tem 2 ou mais. Ó, esse aqui. O Sr. Williams copiou o meu e copiou errado, mas estava certo. Ele copiou. Copiou Ele errado, copiou né? o meu e copiou errado. Meu Deus. Eu falando por ele que 5. Ô Elias, não se complique. Quanto mais corrige, mais pioreia, queridos da turma. Tio, e agora ele Ah, tá. Beleza. Então vamos lá. Beleza. Elias, escolhe o próximo Escolhe o colega. Ana Cláudia. Quais desses quadriláteros possuem a medidas de 4 lados iguais? 10 só. Só o 10? Só 10. Não, tem mais um. 2. É. Ó, o 2 aqui também, ó. O 2 é um losango. E o losango tem todos os 4 lados iguais. Então é o 2 e o 10. Muito bem, Gabi. Agora ele chegou na qual que lê. E lasqueira, viu? Como copiar não aprende, tem que tentar fazer. E, escolhe um colega. Achei que a Viviane tá até se escondendo embaixo da mesa para não ser chamada. Já foi ou não foi? Ferraz não foi ainda. Ferraz. Quais desses quadriláteros apresentam 4 ângulos internos retos? Calma aí, ela vai conseguir. Quer ver? Ó? O que é um ângulo reto? O ângulo de 90. E como que representa o ângulo de 90 graus? Quadrinho com uma bolinha dentro. Veja aí, qual deles tem 4 desses dentro? O 10 e o 7. Só. O 8 tem 2, né? Então a resposta você acertou. O 10 e o
7. Ou o 7 e o 10. Tanto faz a ordem. Muito bem. Quantos exercícios são ao todo hoje? Não. A letra, o número. O último exercício é o número? 5. Então tá bom. Só para eu me controlar aqui. Ainda na página 161. 2. Observe os quadriláteros abaixo. Temos 11 quadriláteros lá. Complete o quadro a seguir, indicando com a numeração desses quadriláteros a posição de cada um de acordo com as suas classificações. Valentina, quais deles são paralelogramos? 2. O 2 é um paralelogramo? Sim ou não? Calma aí. Sim. 2. Qual mais? O 4. O 4 é um paralelograma? Mas ele é um quadrado. Mas não importa. Ele tem 2 pares de lados paralelos. 2, 4. O 6. Um parzinho aqui. E um parzinho aqui. E o 10. O 10 é um paralelogramo mesmo. Tem um parzinho aqui e um parzinho aqui. Tem mais algum que tem? Não. Então o trapézio não, paralelogramo é o 2, o 4, o 6 e o 10. Escolhe alguém, a Ferraz tinha que escolher alguém e eu acabei pulando a vez dela. Ferraz, escolhe alguém para responder o trapézios. Pode. Hã? Não, o Matheus acho que não foi. O Matheus foi buscar borracha, né, Matheus? Matheus, quais desses polígonos quadriláteros aí é um trapézio? Ele quer tentar fazer, tá certo? O 1 é trapézio? Sim. Trapézio tem como característica ter um par de lados paralelos só. Só um par. Vamos ver se o trapézio tem? Esse aqui é um par. Isso, o trapézio. O 1 é um trapézio. Quem mais? 5. Em cima, um embaixo. 5 é. Tem mais algum? 6. 6 não é. Ele tem 2 pares. O 9 é, ó. Esse lado é paralelo com esse. E o 11. O 11, esse lado é paralelo com esse. Então todos esses aqui são chamados de trapézios. O 11, por exemplo, é chamado de trapézio isósceles. Por que ele é chamado de trapézio isósceles? Alguém sabe? Pode ver que Por que o triângulo é isósceles? Porque tem 3 lados. Tem 2 lados iguais. E o trapézio isósceles também tem 2 lados iguais. Tem o trapézio escaleno. Todos os lados diferentes. É a questão número 1 ali, ó. O trapézio 1 é escaleno. E existe, ó, o 5 também é trapézio isósceles. Existe o trapézio retângulo. O que quer dizer o trapézio retângulo? Que ele tem um ângulo de 90 graus. É o caso do 9. Mas tudo bem. Aqui é 1, 5, 9 e 11. Outros quadriláteros. Quais são os outros quadriláteros? 3, 7, 8 e só. Eles são quadriláteros esquisitos, né? Não tem? É verdade. Perdão. No próximo agora. É verdade. Valentina, escolhe alguém, por favor. Eu escolho. Quando você vai pensando, eu vou ler. Ah, já escolheu? Ele já foi. Escolhe um que não foi ainda. Terminou? Ah, se não terminou? Calma aí. Calma que eu volto lá, tá bom? Analice. Observe os... É isso? Você escolheu a Analice, né? Observe os quadriláteros representados na malha quadriculada a seguir. Tem o amarelo, tem o vermelho, o verde e o azul. Vamos explorar esses quadriláteros. Qual a característica comum em todos esses quadriláteros? Isso, todos têm 4 lados. Todos também têm 4 vértices. Não é, eu acho que não vai subir minha resposta ali, mas todos têm 4 vértices. O que é 4 vértices? É os pontinhos onde que junta as
retas. E aí também todos têm 4 ângulos internos. É lógico, se ele tem 4 vértices, ele tem 4 ângulos internos. Então lá, todos possuem 2 pares de lados paralelos. Também tinha isso, hein? Nós colocamos só os quadrilados. Mas perceba que todos eles têm 2 pares de lados paralelos. Sendo assim, todos são o quê? Paralelogramos. Todos eles, sim. Todos eles. Próxima pergunta. B. Escolhe alguém, Annalise. Viviane. Quais as características em comum, tanto em relação à medida de seus lados, quanto à medida dos seus ângulos, entre o quadrado e o retângulo? Quais se alteram? E daí, Viviane? Pode ler. Ângulos iguais. Quais as características em comum, tanto em relação à medida de seus lados, quanto à medida de seus ângulos, entre o quadrado e o retângulo? Quais se alteram? No caso, o quadrado e o retângulo é o vermelho e o verde. Ambos têm ângulos de 90 graus, certo? Vamos lá. Ambos são paralelogramas e apresentam todos os ângulos internos retos. As duas comadres eu vou ter que separar. Vocês estão conversando muito aí. São boas alunas, mas estão conversando muito. Ambos são paralelos e apresentam todos os ângulos internos retos. A soma, olha isso aí, ó, presta atenção, isso aí funciona para qualquer quadrilátero. A soma de todos os ângulos internos é de 360 graus. A característica que se altera é que o quadrado, todos os lados possuem a mesma medida. E o retângulo, só os lados opostos apresentam a mesma medida. É a única diferença entre eles. O quadrado tem 4 ângulos internos de 90 graus e os ambos têm lados opostos com o mesmo tamanho. Só que o quadrado tem os 4 lados iguais. É a única diferença. Tá bom? Letra C. Quais características em comum, tanto em relação à medida de seus lados, quanto às medidas de seus ângulos, entre o quadrado e o losango? E quais se alternam? Bom, essa é mais difícil, então eu não vou pedir para escolher alguém ainda, tá? Qual é a diferença do quadrado com o losango? Todo losango é um quadrado? Ele tem os 4 lados iguais, mas ele é um quadrado? Não, porque ele teria que ter os 4 ângulos internos de 90 graus. E esse losango que nós estamos vendo, esse ângulo é obtuso. Ele é maior que 90 graus. E esse ângulo é agudo. Esse tem o mesmo tamanho que esse. E esse tem o mesmo tamanho que esse. Sendo assim, eles não têm 4 ângulos de 90 graus. Mas ele tem 4 lados iguais. O quadrado tem 4 lados iguais. Esse ângulo é igual ao ângulo oposto. Esse ângulo é igual ao ângulo oposto. Ou seja, esse quadrado, além de quadrado, ele é o quê? Ah, não dá. Não consigo ir com os outros explicando junto. Conversando junto aí. O que é todo quadrado é um quê? Todo quadrado é um triângulo? Meu Deus. Todo quadrado é um... Lembra que nós fizemos lá? O quadrado ficava entre vários. Não. Não é nome difícil, não. Não. Todo quadrado também é um losango. Muito bom. E todo quadrado também é um... Não, triângulo não. Não, desculpe. Todo quadrado é um losango. E todo losango também é um... Quadrado. Não, falei errado. Desculpe. Todo quadrado é um losango. E todo quadrado também é um... Nós acabamos de ver aqui. O que eles são semelhantes? Não, na resposta B aí.
Ângulos? Ah, que ângulos? Eu vou ler para vocês. O quadrado e o retângulo são paralelogramos. Apresento dois ângulos internos retos. A soma dos ângulos é 180 graus, 360 graus. As características que se alternam entre o quadrado e o retângulo. Todos os lados opostos com a mesma medida. Ou seja, todo quadrado também é um retângulo. Todo quadrado é um retângulo. E todo quadrado também é um losango. Ah, professor, é nada. Vira o pescoço assim, você vai ver que ele é um losango também. Tá? Eu não vou virar a televisão aqui, senão é perigoso quebrar. Então vamos lá. Ambos são paralelogramos e apresentam todos os lados com a mesma medida e ângulos opostos congruentes, com ângulos opostos com o mesmo tamanho, tá bom? A característica que se altera é a medida de seus ângulos internos. Quanto ao quadrado, todos os ângulos são retos. No losango tem dois ângulos agudos, nesse losango azul, né? Dois ângulos agudos opostos, de mesma medida, e dois ângulos obtusos opostos, de mesma medida também. Vou apertar pausa aqui, daqui a pouco a gente volta a gravar. Continuando, na página 162 ainda? Não é 111. Agora vai mudar. 160, não é? Foi. Aí vem aqui, ó. Observe os quadriláteros representados na malha quadriculada a seguir. Vamos explorar esse quadrilátero. Aí a letra D agora, né? É diagonal. Ué? Diagonal de um polígono é um segmento de reta. Turminha, presta atenção. Diagonal de um polígono é um segmento de reta que une dois de seus vértices não consecutivos. O que é não consecutivos? Não repetimos? Não em sequência, tá? Por exemplo, aqui, ó, vou mostrar para vocês o diagonal da reta desse daqui. Aqui está o polígono do paralelogramo. Tem o vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D, certo? Aí se liga o ponto do A até o B, não, porque ele é consecutivo. Ele está na mesma caminhada. Então eu vou ligar o próximo, do A até o C. Do A até o D eu ligo? Não, porque ele é consecutivo. É um junto com o outro. Agora, vou do ponto B. B eu ligo com A? Não. Ou ele tem a linha preta, se não liga. Entendeu? Do B eu ligo com C? Do B eu ligo com D? Sim. Do C eu ligo com B? Não. Do C eu ligo com o D? Não. Mas o C eu ligo com o A, já está ligado. Então ali, essas são as duas diagonais. Quando você liga dois vértices não consecutivos, tá bom? Então lá, diagonal de um polígono é um segmento segmento de reta que une dois de seus vértices não consecutivos. Deixa eu apertar pausa aqui. Continuando. A diagonal de um polígono é um segmento de reta que une dois de seus vértices não consecutivos. Nos quadriláteros representados nessa atividade, trace cada uma das diagonais nesses quadriláteros. Utilizando régua, essas diagonais irão se interceptar em um ponto no interior desses quadriláteros. Meça as distâncias de cada uma das diagonais e realize anotações sobre o que você observou em relação às suas medidas. Então lá, com uma régua, você traça aquela reta ali. Podem fazer aí. Ah, professor, estou sem régua, uso o lápis. Uso a caneta como régua aí. Só que vai precisar... Cadê a régua que vocês ganharam do governo? Eu não tava aqui ainda. Que legal, né? Você não pegou o kit? O kit é só os que chegaram depois que não... Essa tem, pode ter, tem também ali. Então lá, uma diagonal, a outra diagonal. Quais são as medidas dessas diagonais? A maior tem 5 centímetros e a menor
3,5 centímetros. O quadrado, quantas diagonais ele vai ter? 1, 2, 3, 4. 4 diagonais? Aonde que vai? 2 diagonais também. Olha lá. 1, 2. Quais são os tamanhos? Por que as duas são iguais? Daí a diagonal também vão ser do mesmo tamanho. Olha o retângulo. Quantas diagonais vai ter o retângulo? Eu pus para gravar? 2 diagonais também. Ela vai ser uma maior que a outra, as duas vão ter o mesmo tamanho? Mesmo tamanho? Mesmo tamanho. Olha lá. 2 diagonais e as duas medem 3,2. Aproximadamente 3,2 centímetros. E o losango? Ela vai ter quantas diagonais? 2. E o tamanho? Iguais? Iguais? Não. Se ela fosse um quadrado, sim, mas a gente viu que essa não é um quadrado. Então ela vai ter uma diagonal maior e uma diagonal menor. A maior que é a parte de baixo, está invertida aqui, ó. Essa maior aqui embaixo é 3,5 centímetros. E essa menor é 3,0 centímetros. Certo? E aí vem aqui, ó. Meça as suas distâncias diagonais e realize anotações sobre o que você observou. Percebemos que o quadrado e o retângulo têm diagonais do mesmo tamanho, porém o paralelogramo e o losango, que não tem ângulos internos de 90 graus, tem diagonais de tamanhos diferentes. Então lá, paralelogramo. As diagonais não possuem a mesma medida, mas encontram-se no ponto médio. O que significa que conta no ponto médio? Ó, essa diagonal aqui, presta atenção, a grandona está sendo cortado bem no meio e a pequena também está sendo cortado bem no meio. As duas foram cortadas, se encontraram no centro da figura. O quadrado, as diagonais possuem a mesma medida e se encontram no ponto médio. As duas se encontram no ponto médio, bem no meio das duas diagonais. O retângulo, as diagonais possuem a mesma medida e também se encontram no ponto médio, bem no meio se encontram as duas diagonais. O losango, as diagonais não possuem a mesma medida. Uma é maior, a outra é menor. Igual o paralelogramo. Só que ambos se encontram num ponto médio. Os dois se encontram no mesmo lugar também. Certo? Vou apertar pausa para registro e a gente já continua. Continuando. Ainda na página 63, a letra E. Com transferidor, meça o ângulo formado pelo encontro das diagonais em cada um desses quadriláteros. Meça os ângulos dos vértices que foram divididos ao traçar as diagonais e anote o que você identificou. Olha lá. Fui com o transferidor no ângulo central aqui, ó. Então, presta bem atenção. Começou aonde aqui? Cadê o meu ponto? Aqui. Achei minha caneta. Ó, coloquei o transferidor bem na intersecção em cima da linha. Aqui está 180, mas eu vou começar no zero. O zero está lá. Em qual lugar que ele vai bater da linha? Ah, eu tenho que esticar aqui para poder ver essa linha. Mais ou menos. Ficou muito ruim, né? Não dá para ver ali, mas presta atenção. Se ele começou no zero para o lado de fora, aonde que ele foi parar? Lá em cima. 100 e 110. Quem que é o meio do 100 e 110? 105. Ao meio do 100 e 110. Agora olha aqui. Do outro lado, começou no zero e foi até aqui. Quem está no meio entre 70 e 80? Agora sim, 75. Então ali deu um ângulo 75 e o outro ângulo 105. O outro ângulo de baixo é ele invertido. A gente chama de ângulos opostos pelo vértice. Esse ângulo vai ter a mesma medida que o outro lado. O de baixo vai ter a mesma medida que o de cima. Certo?
Pegando aqui agora, esse daqui, deu para perceber que deu quantos graus exato? Começou no 0 e foi até o... Até aqui, ó. Até o 90. Se ele tem 90 de um lado, quantos que vai estar do outro? 90. Porque a soma dos dois ângulos em uma reta, que ali forma, dá sempre 180 também. Então lá, 90 e 90. E nos de baixo? 90, 90. Certo? Agora olha o retângulo. Com a ponta em cima do 0 aqui, ó. Ele começa lá em cima do 0 e vem parar um pouquinho para frente do 70. Então deve ser 71, 72 mais ou menos. Mas aí a gente vai arredondar para 70. Tá bom? Mas é um pouquinho mais, 71 se eu não me engano. Então 70 e 110. E os ângulos de baixo? Eles invertidos, né? Os ângulos opostos pelo vértice. Repare aqui, ó. Esse ângulo tem o mesmo tamanho que o outro que está do outro lado. Esse ângulo tem o mesmo tamanho que está ali em cima. E esse ângulo? Só de bater o olho a gente consegue descobrir, né, Matheus e Daiane? Só bater no olho. Quais são esses ângulos aqui? Quem falou? 90. Pode falar. Valentina, quanto você falou? Pode falar, não tem? Ah, não? É 90. Então eu achei que você tinha falado, então não é. Falou? Mas ficou com medo de errar, tá certo. Dá pra bater o olho aqui e ver que é um ângulo reto. 90 graus, olha lá. 90 para um lado e 90 para o outro. 90 graus. Então, o que é o quadrilátero? O que é o quadrilátero? O quadrado e o losango têm em comum? A intersecção deles forma o ângulo, uma retas perpendiculares. O que é perpendiculares mesmo? Tem todos os lados com 90 graus. Olha lá. As diagonais de um quadrado e de um losango são perpendiculares entre si. Isto é, eles formam 90 graus. Enquanto as diagonais do retângulo e do paralelogramo não são perpendiculares. Tá bom? Agora, os ângulos de fora, olha, os vértices, eu vou passar todos aqui, presta atenção. Esse ângulo aqui, percebemos que tem 30 para baixo e 40 para cima, é isso? Não, é 70 graus, não é a divisão. Esse ângulo tem 70 graus, o diagonal vai dividir ele em 30 e 40, mas vamos ver só os cantos. Olha lá, 30 e 40, para de conversa. O próximo aqui, ó. Esse cantinho aqui, ele tem 90 graus e a diagonal está dividindo ele em quantas partes? Em duas partes, iguais ou diferentes? Iguais. Duas de 45 graus, ele tem 90 graus e é dividido em duas de 45 graus. E o retângulo, será que é a mesma coisa? Olha lá, ele tem 90 graus, mas ele está dividindo em duas de 45? Vamos continuar a linha para ver? Até onde que foi a linha? Olha lá, olhem bem. Ele tinha 90 graus, dividiu ele aqui. Ele do 0 vem até quantos aqui em cima? Do 0 vem até quantos? Não, olha os ângulos de cima. 50 entre os 50 e os 60. Quem está bem no meio dos 50 e 60? 55. Se ele fez 55 aqui, quantos falta para chegar a 90 graus? 35, não é? 55 mais 5? 60. Com mais 30, 90. Então, aqui vai dividir o ângulo em 55 e 35. Agora aqui, vou pegar um vértice aqui, ó. Ele tinha 70 graus. E ele divide justamente ao meio, igualzinho o quadrado. 70 graus dividido por 2. 70 dividido por 2. Quer ver funcionar mais rápido a cabeça da turma? Pense em dinheiro. Se tem 70 reais, eu dividir por duas pessoas. Quantos reais cada um vai ganhar? 35. Falou em dinheiro, a cabeça da gente na hora. Olha lá, 35 graus. Agora não é dinheiro, é graus. 35 graus para cada um. Fechou?
Qualquer coisa depois eu volto para anotações, se alguém ficou sem anotar, tá bom? Ó, as diagonais do paralelogramo, quadrado e losango dividem os ângulos dos vértices ao meio. Já o retângulo e o paralelogramo, as diagonais não dividem ao meio, não dividem em duas partes iguais, tá bom? Próximo, depois a gente volta ali qualquer coisa. Letra F. Agora marque esses quadriláteros, seus eixos de simetria. O que você encontrou? O que é um eixo de simetria? Um eixo simétrico. O que seria um eixo simétrico? É um eixo que a hora que você dobra ele, ele dá idêntico do outro lado. Então será que todos são? Se eu dobrar esse daqui, ele vai dar um eixo simétrico aqui. Essa ponta encontra ali. Mas repare, será que ela vai? Eu acho. Alguém tem um papel? Por favor, um papelzinho. Olha lá, pode ser. Essa aqui pra mim. Eu vou cortar, não vou ler o que tem assim. Pode ficar tranquilo. Alguém tem tesoura? Olha lá, pode jogar. Aí, já chegou aqui. Meu Deus. Ó. Vai chover? Ó, é um retângulo. Vou cortar uma diagonal aqui. Vou usar a mesma diagonal para cortar lá. Do outro lado. Vai? Acho que não, não tem importância. Quem está assistindo pro YouTube não está entendendo o que eu fiz. Então aqui, ó, vou dividir ele ao meio. Dobrei ao meio. Formou um triângulo só? Não, né? Não deu eixo de simetria. E se eu dividir ele aqui? Passa bem ao meio. Dá? Não também. Então, paralelogramo não forma. E o quadrado? Quadrado sim, exatamente, certo? O eixo de simetria. E o retângulo? Retângulo, será que forma? Ó, não forma. Se você pegar uma folha de sulfite e dividir ela na diagonal e dobrar, ela não vai formar também. E o losango? O losango forma, certo? Então lá. Paralelogramo não possui eixo de simetria. A tesoura. O quadrado possui 4 eixos de simetria. O quadrado possui 4 eixos de simetria, dos quais 2 são suas diagonais. Então preste bem atenção. Se eu dobrar o quadrado nessa diagonal, dá 2 triângulos, vai dobrar um em cima do outro, vai dar certinho. Se eu dobrar nessa diagonal, vai dar certinho. Já mostrei 2. Onde estão os outros 2? Alguém sabe como que eu consigo dobrar e ter uma figura em cima da outra? Aqui, ó. Dobrar o meio. Isso. Se eu dobrar o meio aqui, ou se eu dobrar o meio aqui. Muito bem. O retângulo, possui 2 eixos de simetria, mas nenhum deles coincide com as suas diagonais. Por quê? Se eu quiser dobrar o retângulo e ter 2 partes iguais, é dobrando aqui ou aqui. Na diagonal não dá. Vocês viram no papel que na diagonal não dava, né? E o losango? O losango possui 2 eixos de simetria. E quem são os eixos de simetria? As 2 deles são as suas diagonais. Então vamos lá. Continuando. Página 164. Pedro desenhou na aula de matemática os seguintes quadriláteros. Tem o quadrilátero 1, 2, 3 e 4. Desses quadriláteros que Pedro desenhou, são trapézios, quais deles? Qual?
1 e o 5. 1 e o 4, isso, 1 e o 4. Porque o 2 é retângulo, retângulo não é trapézio. O 3 é losango, losango não é trapézio. Então nós temos um trapézio isósceles, porque ele tem dois lados iguais, e um par de eixo paralelo, eixo não, de retas paralelas. O 4 tem essa reta paralela com essa, e ele é um trapézio retângulo, porque ele tem dois ângulos de 90 graus dentro dele. Então a resposta correta é 1 e o 4, letra D, certo? Último agora? Então vamos lá, página 164, exercício número 5. Observe os quadriláteros representados na malha quadricular a seguir. Desses quadriláteros, qual representa um losango? É só o 3, né? Muito bom, parabéns. Lição de casa para amanhã. Amanhã é 2 aulas ou 1? 2, né? Até 1 hora, 1 hora. Tem, dá umas 2. Acho que eu vou voltar então. Tá, então vamos lá. Lição de casa para a próxima aula. Por favor, já tentem resolver os exercícios das aulas 7 e 8, quadriláteros, inclusão de classes, do exercício 1 até o 6, das páginas 165 até a 168. Muito obrigado a quem assistiu pelo YouTube, até a próxima, tchau, tchau.